Gramática. Tratado descritivo normativo morfossintático de uma língua, ou conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua e da fala. Muito provavelmente você aprendeu gramática dessa maneira, mas eu tenho uma coisa para dizer. Ela não se restringe a isso. Ou melhor, se de repente você está pensando que gramática é aquele livro que de repente você odeia, eu vou além, porque até mesmo as línguas que nem sequer escrita possuem tem gramática, sim. E você achando que era só uma questão de um bando de engravatados criando regras, sabe-se lá Deus da onde, para dificultar sua fala. E não é assim. Salve, meus queridos! Hoje vou abordar um assunto que você já aprende ou de repente não entra muito nessa sua mente brilhante, gramática. Vamos começar com o nome desse canal, Além da Gramática. Mas para ir além, vamos entender o que é. Além é um advérbio de lugar que expressa algo que está mais afastado no tempo ou no espaço, correto? Da, por exemplo, D mais A igual desta, D mais esta e assim por diante. E gramática, né? Que é aquilo que a gente conversou lá no começo, um conjunto de regras. Só que esse conjunto de regras, ele é um produto orgânico? Talvez a pergunta seria essa. Ou é um tratado onde as pessoas geralmente decidem por você a forma que você deve falar? De repente você deve estar pensando que o primeiro tratado de língua portuguesa foi mais ou menos assim. Certo, essa é a primeira reunião da língua portuguesa. Você aí, fala um nome para a regra. Ditongo. Essa foi de Todavia, não é assim que acontece. A gramática é algo que você vai aprender na maneira que a forma... Melhor, à medida que você aprende a língua. Pense nas crianças. Você não chega para que elas aprendam a falar com um livro. Você tem que utilizar orações dessa maneira. Você tem que utilizar o verbo dessa maneira. Não, pense ainda nelas, porque elas não entram na escola sem falar nada e saem de lá falando tudo. Sobre esse aspecto, reflita. Uma criança de 4 anos, ela fala uma média de 1.500 palavras. Que é palavra pra cacete. Isso acontece porque ao aprender uma determinada língua, você de tabela aprende a sua gramática. Aí de repente você deve estar se perguntando: nossa, e aquelas pessoas que nem sequer foram à escola, aquelas pessoas que nem sequer são letradas, essas pessoas sabem gramática? E eu lhe respondo, meu jovem gafanhoto, sim, sabe. Vamos lá, para não gerar polêmica, dentro de uma certa perspectiva, dentro de um determinado contexto e sobre um saber interno, linguístico do falante, sim, respondido por você. Pense no seguinte: você já ouviu alguém falar a seguinte frase: nós vai para minha casa. Mas eu duvido muito que você já ouviu alguém falar casa para nós minha vamos. Você não ouviu isso. Talvez ainda você esteja pensando: claro, as palavras elas estão erradas. Vamos colocar as palavras certas então? Não. Casa para nós minha iremos. Ficou melhor para você? Porque para mim não. Nenhum falante de língua portuguesa aceitaria essa frase, porque ela não faz parte do repertório da língua portuguesa. Compreende o que eu estou falando? Quando você aprende uma língua, você aprende de tabela a gramática dessa língua. É claro que eu estou falando dentro de uma determinada perspectiva interna do falante. Não vou entrar no mérito de a comunicação, a língua ela serve apenas para você se comunicar, entender, tá ok. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas a abstração linguística de qualquer falante nativo de uma língua, ele é fundamental. Pense só, no Brasil nós temos aí mais de 250 línguas. E você achando que era só uma, né, meu bom? De maneira tal que, pense, imagine se você decore todas as palavras de uma dessas línguas. Você acha que ao chegar no falante nativo dessa língua, você vai conseguir se comunicar com ele? Eu duvido muito. Na realidade, não. Porque ao aprender uma língua, você não deve aprender só as palavras dessas línguas, mas as regras que as compõem. Se você for pensar mais uma vez nas crianças, até elas serem alfabetizadas, você percebe que elas ao longo do tempo vão falando frases e períodos cada vez mais complexos. Isso porque ela pega via abstração e via cópia
entende? Ela consegue copiar isso. E nesse contexto a leitura também é fundamental. Então fica a dica para você, parceiro, que está me assistindo. Leia bons livros. O que você deve colocar na sua mente? A gramática, ela é algo natural de todas as línguas, certo? Todas, até as que não possuem escrita. Assim como a língua nasce, vamos colocar assim, a gramática ela já vem junto dela. E quando foi que alguém disse para mim, está escrito na gramática normativa, que eu não posso iniciar uma frase com o pronome oblíquo? Por exemplo, me fala tal coisa, me diz tal coisa. Quem é que falou isso daí? Porque eu costumo utilizar no cotidiano. Você não acabou de dizer que é um processo natural? Sim. E com certeza, no próximo vídeo eu vou ensinar para você e vou falar para você sobre as regras em questão. Mas para fechar essa primeira parte, para a gente não ficar falando muito, entenda a gramática como algo pertencente, natural à língua. Entenda ela dessa forma e entenda a língua como uma entidade viva. A língua é algo vivo, pertencente à sociedade. Ah, mas existem as línguas mortas? Sim, elas existem. E eu também farei um vídeo sobre elas. Mas assim como religião, cultura, a língua são coisas que nascem, são frutos sociais, ok? Tem mais uma coisa, que além da gramática, seu like, sua inscrição, dá um voto de confiança aqui pra gente, porque quero fazer um bom trabalho com vocês, quero ensinar algo que realmente é um conhecimento que vai além, vou ensinar as normas, vou ensinar tudo isso, mas eu quero ir além disso também. Comente aí embaixo o que você achou, porque é de graça. E você é livre para isso. No próximo vídeo, vou falar mais sobre isso. E vem com o pai aqui, porque o conhecimento é além da gramática. Fui!